Paz, Senhor Jesus, amém. Deus possa te abençoando nesse dia. Eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. Eu não sei, o que você está buscando da parte do Senhor, mas creia que Deus, Ele é poderoso, para fazer além daquilo que nós pedimos ou necessitamos, Hoje Deus vem nos falando a respeito, da honestidade, Quando nós ouvirmos falar sobre essa palavra honestidade, é algo talvez que se possa parecer uma coisa, muito rara em nosso meio hoje em dia, porque nós temos visto que a desonestidade ela é grande, As pessoas vivem muitas das vezes buscando vantagens, buscando meios ilícitos para receber vantagens, pessoas que se aproximam de Deus às vezes por interesse, pessoas que buscam, através de meios ilícitos, obter aquilo que não é para elas obterem. E Deus, Ele contempla tudo, Deus, Ele contempla os bons e os maus. Deus contempla nossas ações, nossos atos, tudo aquilo que nós praticamos tem consequência, A palavra de Deus aqui é bem clara, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde relata a história de um comandante sírio, muito poderoso, mas que enfrentava uma enfermidade muito grave, que era a lepra, uma doença incurável naquela época, onde eles não tinham, condições, tratamento, não existia, naquela época cura para lepra, Então a pessoa tinha que ficar isolada, e aquilo era uma situação muito vergonhosa, para um comandante, de um exército, uma alta patente, Ele precisava, estar ali na frente do comando do exército, e diante daquela situação ele não poderia, ficar exposto, Então ele precisava urgentemente de um milagre. Então ele ouve falar através de uma serva, de uma escrava, ali que vivia naquele ambiente ali, que era uma israelita, mas que ela estava vivendo como escrava ali naquele meio. E então ele ouve falar através daquela moça, era uma menina, de que o Deus de Israel tinha poder de curar, Ali foi a primeira vez que ele ouviu falar do poder de Deus, que o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. E ali ele tomou uma atitude de fé, E resolveu ir até o rei de Israel, Ali até o profeta Elias, e pedir, que o profeta Elias, o curasse, Então ele teve que passar por um processo na qual ele teve que se humilhar, ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Era um rio que não era tão limpo quanto os rios da Síria. Ele se sentiu humilhado, mas depois de todo aquele processo ele viu que não tinha, outra solução a não ser ele se render, se humilhar e pedir, e mergulhar 7 vezes ali como o profeta havia pedido, para que ele obtesse sua cura. No entanto, nós vemos que no final da história, onde ele já estava curado, ele ali decide presentear Eliseu, com prata, com ouro, beneficiar o profeta de alguma forma, Mas como o profeta era um homem honesto, um homem temente a Deus, ele sabia que a cura, era um milagre, e milagre não se compra, não se vende, Ele sabia que Deus é o Deus que prospera, que abençoa e não pede nada em troca. Ele não recebeu aqueles benefícios, porém, nós vemos que o seu servo Geazi, movido pela ganância, pelo desejo de obter, aquelas riquezas, corre atrás daquele comandante, quando ele já estava indo embora, e diz que o seu servo, que o seu senhor, o profeta Eliseu, o havia pedido 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas, porque havia chegado pessoas ali na cidade. Porém, o profeta Eliseu não havia pedido nada, Ele não pediu nada. Ele sabia que era Deus que recompensava aquilo, a bênção que ele tinha depositado na vida
um comandante sírio, era Deus que iria recompensar, né? E não era daquela forma que ele ia receber a recompensa dele. E nós vemos que ali houve um castigo, né? Depois o profeta Eliseu se encontra com Geazi e pergunta onde ele foi. E ele tenta, né, esconder, né, o que ele fez. E Eliseu o confronta dizendo que o espírito dele estava com Geazi e sabia, né, que ele tinha feito coisas que ele não tinha mandado. Ou seja, ele ali usa o nome do profeta Eliseu, ele vai em nome do profeta Eliseu sem permissão, usa de mentira, usa de engano, ele corrompe tudo aquilo que havia sido feito, né? Ele tenta manchar a obra que Deus havia feito na vida daquele homem, né? Daquele estrangeiro sírio. Por quê? Porque aquela cura era não só para uma cura física, mas também era uma cura espiritual. Deus ali queria também trazer uma mudança, né, de entendimento. Deus queria ali que ele passasse a crer no Deus que cura, no Deus verdadeiro, e não num Deus que cobra por milagres, né? Aí, dessa forma, né, nós vemos que Deus tinha que agir de forma severa com aquele servo de Eliseu. Aquilo não poderia ficar impune. Então ele recebe aquele castigo, que ele recebe a doença de Naamã sobre ele, né? Ou seja, a lepra que estava em Naamã passa para Geazi, porque ali se manifestou o que estava dentro de Geazi. A lepra já estava dentro de Geazi. Geazi já estava com aquela lepra dentro dele, que era a lepra da ganância, a lepra da desonestidade, né? Quantas pessoas estão leprosas, né? Então, estão leprosas com a lepra da falta de amor, né? Ou falta de respeito ao seu próximo, né? Com desonestidade, agindo, né, de forma doentia, né? Prejudicando pessoas, utilizando, né, de vantagens porque tem um cargo, né? Ele tinha ali um cargo de confiança, ele era servo, né, de Eliseu. Então ele tinha ali uma autoridade também, não mesmo a autoridade de Eliseu, mas ele tinha uma certa autoridade. E nós vemos que esse homem, ele estava leproso, né? Mas a lepra dele ainda não tinha se manifestado. Ali, quando a lepra dele já era uma lepra, né, de moral, né? Uma lepra de pessoas que não têm honestidade, né? Não têm respeito, pessoas que se vendem por qualquer quantia mínima, né? E pessoas que se vendem por tão pouco, né? Por coisas tão pequenas, simplesmente, né? Porque não conseguem ter uma vida honesta, né? Não conseguem viver uma vida onde consiga as suas coisas honestamente, sem prejudicar o próximo, sem trazer danos à vida do seu próximo. Mas saiba que essas pessoas que agem dessa forma, elas são pessoas leprosas, né? E a qualquer momento, a qualquer hora, essa lepra vai se manifestar no físico, ainda que essa lepra esteja escondida, né, dentro dela. A qualquer momento essa lepra ela se manifesta no físico, na aparência, né? Porque tudo aquilo que contamina, né, que traz sujeira, uma hora é exposto, né? Uma hora é mostrado, né? Uma hora aparece, né? Porque não tem como a sujeira ficar, né, por muito tempo desapercebido. Quando a luz chega, ilumina, né, mostra tudo que está oculto, tudo que está escondido, né, tudo aquilo que está obscuro, né? E Deus, ele vem, né, tanto para curar, mas como para mostrar aonde está a contaminação e expor, né, ali o pus, expor ali as feridas, para que venham, né, ser saradas, né, para que venham ser curadas, né. Deus, ele age em um mesmo processo, ele age numa mesma situação em vários pontos, né. Nós vemos que ali Deus estava agindo com a libertação de um homem enfermo, né, fisicamente, e Deus também estava tratando com um homem enfermo
espiritualmente, né? Eram duas lepras, eram duas pessoas leprosas. Um estava leproso fisicamente, o outro estava leproso espiritualmente. E nós vemos que no final um se curou da lepra física, né? E foi liberto. E o outro, né? Ali Deus revelou aquilo que estava escondido. Amém? Que você possa tomar posse dessa palavra, né? Uma palavra de discernimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra que vem nos alertar, né? Para nós termos, né? Mais sabedoria, para nós não agirmos de acordo com nossa ganância, nossa vontade, nosso querer, né, de prosperar, de obter vantagem, nada ilícito. Não queira nada que não é para a tua vida. Só queira aquilo que é de Deus. Aquilo que não é de Deus, então não é para você. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família. Em nome do Senhor. E que se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com mais alguém. Se inscreva nesse canal para abençoar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.